66,3% do Brasil, conservação da vegetação nativa e da biodiversidade. É acusado de não proteger a sua vegetação nativa, é um absurdo. E dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Isso está dito lá, né? Então, bom. R$ 1 bilhão que sairia dos cofres dos partidos políticos e das campanhas políticas para ir direto para o combate ao desmatamento. Eu acho que nesse momento a gente separa quem é que tem só discurso para quem é que efetivamente quer agir. O partido que só fala para o partido que efetivamente coloca a mão no próprio bolso e vai lá combater o desmatamento. Está com o Dr. Reinaldo Stefanes. Eu sou chefe da Embrapa Territorial, que estuda o território, uso e ocupação das terras no Brasil, logística, dentro da agricultura brasileira. Nós temos uma coisa extremamente dinâmica. Essa aqui é uma imagem que eu costumo sempre apresentar, que é uma região que eu monitoro há muito tempo. Isso aqui é o oeste da Bahia, que é 2015. O Nordeste ultrapassou o Sudeste em produção de alimentos. Cida da agricultura brasileira, de liderança mundial, né? Produzir barato, para competir, né? Fazendo o país voltar a crescer, e a gente sabe o papel que ela tem tido. Uma coisa é a atribuição de terra, outra coisa é a ocupação, outra coisa é o uso. Você tem uma fazenda produtiva, tudo, mas ele pode decidir que vai para a reforma agrária. Acabou, vai. Ele está desapropriado. O Brasil, que era grande, ficou pequeno. 1.871 unidades de conservação no Brasil. Áreas indígenas, terras indígenas, tem exatamente 600 redondinhas agora, que a ONU chama de áreas protegidas. No total, 30% do Brasil é área protegida. Então, quanto que esses países protegem? Eles protegem 10% do seu território. Protegemos 30%. Acusado de não proteger a sua vegetação nativa, é um absurdo. Protege o deserto de Sonora, o deserto de Mojave. Não, aqui também temos um problema no Vale da Morte. Não, os motocross vêm fazer cross aqui sem autorização. Falei, tá bom. Falei, para nós lá no Brasil, já estou trocando. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. Normalmente, eles planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram. Né? Farm Here, Forest There, de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. É dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Isso está dito lá, né? Então, bom, 10% do Brasil está na mão do INCRA, o maior latifúndio do país, né? O INCRA tem quase 20% do Brasil, está na mão do INCRA. Temos hoje 12.500 terras legalmente atribuídas, 37% do país está legalmente atribuído. Isso é atribuição de terra, certo? Um país que atribui 30% do seu território para proteção. Como o Estado não está quase protegido, é importante que a agricultura, não é, preserve 80% da área que sobrou. Né? O maior trabalho escravo da história do Brasil. Quer dizer, 5 milhões de pessoas obrigadas, sem ganhar nada, a fazer esse trabalho, sob coação, sob ameaça de perda de crédito, tudo, processando dados, até ver toda a área preservada pelos agricultores, que é 4 milhões de hectares. Tudo isso aqui, 218 milhões de hectares. O agricultor brasileiro é o único no mundo que cultiva metade, dá 25,6% do território nacional está preservado pelos produtores rurais. Deu 3 trilhões. Então, quando você junta a área protegida, metade do Brasil, protegendo e preservando uma área igual à União Europeia. 66,3% do Brasil dedicada à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade. Por quê? Porque é o país mais rico do mundo, é um país que já resolveu todos os seus problemas de saneamento, de saúde. 1/4 do país preservado pelos produtores. Toda a produção de cana, toda a produção de soja, de milho, de algodão, de fruta, 7,8% do território. Em nenhuma categoria profissional que preserve mais o meio ambiente, dedique mais recursos a isso do que os produtores rurais brasileiros. Os Unidos preserva 20 e os 80. E a gente, assim. Digo dizendo, a NASA acaba de confirmar os dados da Embrapa, com a diferença de 0,2%, mas eu acho que a equipe do Dr. Evaristo aqui está certa. Recuperação de pastagem, ganho de produtividade em pastagem, quer dizer, integração lavoura-pecuária, como foi falado, uma série de coisas está acontecendo. Então, é uma agricultura com muita tecnologia, missão que eu acho que refletir é incomodar os pensamentos. Eu agradeço a atenção e
sempre respondo. A gente consegue fundo eleitoral, 2,5 a gente já consegue em relação ao fundo citado pelo presidente da Câmara. Concordo com a medida e acho que seria um bom início. As tragédias mundiais, a destruição da floresta amazônica. E o fato de utilizarem isso como um cavalo de batalha político fica ainda mais claro com essas manifestações, né? Um pouco violento para, em vez de queimar a Amazônia, queimarem o Bolsonaro. A preocupação não é tão assim com o meio ambiente. Quem é contra a Amazônia? O que vocês querem fazer? Qual é a política pública? Qual é a proposta? Utilizar isso como discurso político de cadê vocês? Isso aí é muito fácil. Eu posso também perguntar da agricultura da presidente Dilma Rousseff era Kátia Motosserra, né? Que inclusive ganhou o prêmio Motosserra de Ouro do Greenpeace, né? Que agora vocês parecem estar desse lado, mas à época o próprio presidente Lula dizia que a maior parte dessas ONGs tinha interesses políticos e não ecológicos. Então, vamos esclarecer? Vamos falar endereçar o problema? Vamos falar o que é desmatamento, o que é queimada, como a gente endereça esse problema? Tirando essa parte política que só polariza e só diverge do foco do debate, aí a gente só vai perder tempo. R$ 1 bilhão que sairia dos cofres dos partidos políticos e das campanhas políticas para ir direto para o combate ao desmatamento. Eu acho que nesse momento a gente separa quem é que tem só discurso para quem é que efetivamente quer agir. O partido que só fala para o partido que efetivamente coloca a mão no próprio bolso e vai lá combater o desmatamento. Esse orçamento seria muito melhor utilizado protegendo a floresta amazônica e para quem diz proteger a floresta, com certeza a árvore, os animais, a biodiversidade é mais importante do que campanha política. Ainda mais num momento em que a campanha está cada vez mais barata, cada vez mais via rede social e menos no cabo eleitoral e menos no panfleto e menos no gasto. O deputado está gastando muito na campanha, significa que ele está ruim de representatividade, está ruim de voluntário, está ruim de militância e, portanto, não representa a população e não representando a população não merece tirar à força o dinheiro do pagador de impostos para que esse dinheiro financie campanhas. A gente está num mundo de recursos escassos. A primeira lei da economia, para tirar dinheiro de um lugar ou para colocar dinheiro no lugar, a gente precisa tirar de outro. E efetivamente a proposta é plausível, é um recurso absolutamente desnecessário. Eu acho injusto que a população brasileira seja obrigada a financiar a campanha tanto do Haddad como do Bolsonaro ao mesmo tempo, ainda que não acredite em nenhum dos dois, ou mesmo que acredite em um dos dois, não queira utilizar o seu dinheiro para isso, porque acha que tem prioridades maiores. Portanto, mantenho firme, não acho que é demagogia nenhuma, eu acho demagogia. Dizer que protege o meio agora, quando nós já tivemos, eu já disse, uma ministra da Agricultura que foi premiada com o prêmio Motosserra de Ouro pelo Greenpeace, a meu ver, isso sim é demagógico, isso sim é populista e não propor...